nome é Silvânia. Essa é a Júlia. Isso. Nós viemos hoje no Culto Fé, onde o pastor Loi pregou. E nós tivemos uma grande dádiva de Deus, a graça de Deus que veio sobre nós. E minha filha foi curada. Ela era cega do olho esquerdo desde nascença. A médica falou que eu tenho um laudo. A médica falou que ela não enxergaria, que não adiantaria fazer cirurgia nenhuma, que era irreversível, que era de nascença a cegueira. Depois o pastor orou pela gente, ela me abraçou e começou a chorar e falou: mãe, eu tô enxergando. E eu fiquei muito feliz, fui fazer o teste, mostrei todos os aplicativos do celular para ela ver se realmente ela estava enxergando, que ela trocava as cores, não enxergava nada, né? Não aumentava nem diminuía. Ela trocava porque ela não queria dizer que não estava enxergando. E ela leu tudo, tampei o olho dela certinho e graças a Deus, para honra e glória do Senhor, ela foi curada. E eu estou muito feliz, não consigo nem chorar porque eu estou tão feliz, porque Deus é bom e curou minha neném. Graças a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Graça e a paz, meus irmãos. A palavra do Senhor fala assim: provai e vede que o Senhor é. Quantos querem provar a bondade do Senhor? Chegou um tempo onde nós não queremos mais religião, costumes, usos e costumes. Nós queremos a coisa real. Queremos a coisa real. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. E quando o Senhor vem, avivamento nada mais é do que quando Deus decide vir pessoalmente. Porque quando Ele vem, alguém tem que ir embora. Havia um homem chamado D.L. Moody. D.L. Moody, ele não morava no centro da cidade. O próprio governo pediu que ele morasse fora da cidade. Era um intercessor. E todas as vezes que ele vinha para a cidade, intercedendo pelas ruas, lugares que ele passava, o poder de Deus se manifestava de uma forma tão grande na cidade, que as pessoas caíam e começavam a se arrepender dos pecados. Certa vez ele estava no trem, passando de Rochester, e ele estendendo as mãos, orando, no cantinho dele. Pessoas que estavam dentro de uma fábrica, de repente caíram no chão e confessando pecados, procurando igreja. E aí uma senhora que estava visitando a cidade, ela falando: nossa, mas essa cidade está um caos, o que está acontecendo aqui? E alguém falou para ela: nos parece que o irmão Moody está entre nós. Que maneira de definir um homem. E quando você caminha, coisas acontecem. Charles Finney uma vez estava ministrando, e ele pregou sobre Sodoma e Gomorra, um estádio. Depois daquela mensagem na cidade onde ele ministrou 3 anos, não se consumiu bebida alcoólica, porque os bêbados se converteram. Os cabarés de prostituição fecharam, porque as prostitutas se converteram ao Senhor. 3 anos sem bebida alcoólica, venda de droga. Era um avivamento, era um mover do poder de Deus. E nós estamos chegando nesse tempo, onde nós queremos ver o mover de Deus, tocar na presença dEle. Eu tenho um testemunho, acho que foi em março, estava em casa orando, eram mais ou menos 2:30, 3 da manhã. Precisava do toque do Senhor, da resposta. As janelas de casa estavam fechadas, as portas estavam fechadas. E eu estava ali na sala, a esposa e as crianças dormindo. De repente, um vento veio. Eu parei, mas a janela está fechada.
Era como se fosse uma coluna que ficou eu estava sentado no sofá e como uma coluna. Tipo, e no meio daquele evento saiu a voz do Senhor, falando assim: eu sou o Senhor teu Deus, e além de mim não há outro. Depois de você se encontrar com a glória de Deus, nada mais importa. Gente que viaja por esse mundo fora, nenhuma glória desse mundo mais importa. Paulo falou assim que, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço de tudo para alcançar aquilo que me conquistou. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o mistério do Senhor. Esse mistério que estava oculto durante gerações, não é? Lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, fala que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, a minha tradução fala durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. O mistério que estava escondido. Uma geração se levantava, esperando, ansiando ver esse mistério, passando para os seus filhos, e os filhos cresciam, e os filhos passavam para os seus filhos. Deus vai nos visitar, Deus vai nos visitar, Ele virá. Alguns até nem sabiam como chamá-lo, alguns falavam anjo do Senhor, outros falavam servo do Senhor, mas eles sabiam que o Senhor viria. A minha pergunta é: por quê que essas gerações almejavam, precisavam vê-lo? Havia promessas do que esse mistério, esse homem misterioso, iria causar o impacto na nação quando ele se revelar. Que os seus inimigos agora estariam debaixo dos seus pés. A paz reinaria para sempre. Seus inimigos e opressores seriam destruídos e envergonhados. Era um mistério que o povo clamava e ansiava ver. Por quê? Livro de Gênesis, para a gente entender, às vezes, o porquê das coisas, a gente tem que ir no começo, né? Eu quero passar com os irmãos. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai fazendo bastante leitura. Isso é bom. Livro de Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Em algum momento na eternidade, e eu não posso dizer essa palavra algum momento, porque eternidade não tem essa partícula de momento, de eternidade, eternidade, tu é Deus. Mas em algum momento na existência de Deus, então Ele decide estender para Ele mesmo esse desejo de criar o homem, para que Ele tenha comunhão com o homem. Foi a decisão dEle. E no processo em que Deus então começa a estabelecer as coisas para que esse ser venha à existência, Deus então começa a preparar o ambiente. Separa os céus e a terra e os ares, criado para os pássaros, a sua majestade, as águias voando, né? Quando Ele decide criar os peixes, antes de criar os peixes, Ele então cria o mar, as águas, criando um ambiente para que vida comece a fluir do ambiente que Ele então está preparando. Quando Ele decide criar o elefante, o leão, Ele então cria as selvas,
o ambiente necessário para que esses seres se sintam livres e manifestem a glória de Deus no ambiente que o próprio Senhor criou. É interessante que antes então de vir a criação, Deus prepara o ambiente. E todas as vezes que nós colocamos os nossos pés sobre esse lugar, o ambiente está tomado pela glória de Deus. E quando nós damos ao Senhor a autoridade de tomar controle do ambiente, todo tipo de sinais e maravilhas acontecem, vida acontece. E às vezes, muitas das vezes, nós colocamos o plano do homem, agendas, programações. Tem lugares que você não é livre, o diácono tira os óculos e te manda calar a boca. Você aplaude, mas quando a gente dá liberdade ao Senhor, Pai, é sua casa, seja livre de mover como o Senhor quiser, da maneira que quiser, meus irmãos. Todo tipo de manifestação de vida acontece. E a atmosfera aqui, quando o grupo de louvor cantou que a atmosfera, houve uma mudança na atmosfera, onde o Senhor toma o controle, vidas serão transformadas. E ali então Deus traz a existência ao homem. Mas aí eu quero parar um pouquinho para fazer um contraste aqui com os irmãos. Então no capítulo 1, versículo 26 e 27 de Gênesis que nós lemos, ele fala assim que Deus criou o homem. Pode colocar de novo? Versículo 27 agora. Criou, repete comigo, criou. Criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus os criou homem e mulher. Olha, no momento que Deus criou homem e mulher, no mesmo momento. Deus não criou primeiro o homem, está na sua Bíblia. Deus criou os dois no mesmo momento. Repete comigo mais uma vez, criou. Olha só agora no capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem. No capítulo 1 nós vimos Deus criou. E no capítulo 2 Deus formou. Criou, formou. Parece que dois seres estão vindo à existência. Um foi formado e o outro foi criado. E o que foi criado no capítulo 1 é a imagem e a semelhança de Deus. Como Deus é, esse ser que foi criado no capítulo 1 é como Ele. Criou Deus o homem. Deus morre. Deus adoece. Deus pega enxaqueca. Deus é dominado pelo câncer. Então, esse ser do capítulo 1, que a Bíblia fala como Deus é a mesma essência de Deus. Quem é esse homem do capítulo 1? E quem é esse homem do capítulo 2? O do capítulo 1 é a imagem e semelhança de Deus, certo? Só que a gente nunca viu a Deus. Como é que Ele é para a gente comparar com esse ser? Bom, Jesus nos fala como Deus é. No livro de João, não precisa abrir, livro de João no capítulo 4, fala que Jesus foi a uma determinada aldeia, uma determinada localidade que se chama Samaria. E ele se assentou ao lado de um poço. E alguns momentos depois chega uma mulher com um cântaro para tirar água daquele lugar. E Jesus olhando para ela, e Jesus fala assim para ela, mulher, dá-me de beber. E aquela mulher olhando para Jesus diz, Senhor, você não pode falar comigo, você é judeu. E Jesus fala assim para ela, olha, se você soubesse com quem você está falando, você que me pediria água, e eu te daria a água da vida. Pois quem bebe dessa água, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais voltará a ter sede. Pelo contrário, se tornará uma fonte que jorra até a vida eterna. Aí aquela mulher fica interessada. Senhor, dá-me dessa água para que eu beba e não tenha que voltar aqui. Aí a conexão foi estabelecida. Então Jesus fala assim para ela, tá bom, mas vai primeiro e chama teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Ah, você falou a verdade. Não tens marido, mas você já teve 5 maridos. E você está com um agora que não é seu, sua ladra de marido. Fica se exibindo com iPhone, né, no elevador, quando a gente desce do condomínio, né? Para a maçã aparecer no espelho e postar no Facebook, no Instagram.
iPhone com amante deu. Está destruindo um casamento. Esse marido não é seu. Namorando com namorada que já está comprometida com outro. Não é seu. E aquela mulher, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais construíram esse poço e nos disseram que é aqui que nós temos que adorar ao Senhor. Mas vocês judeus dizem que não tem que ser aqui, mas tem que ser em Jerusalém. Nos diz agora, onde é que nós temos que adorar ao Senhor? É aqui ou em Jerusalém? Mas Jesus fala assim para ela, minha filha, está chegando o momento, e acaba de chegar, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... Pois são os tais que o Pai procura, pois Deus é Espírito. Aquele homem do capítulo 1 é um homem espiritual, o seu espírito, o verdadeiro você que Deus criou como Deus é. Seu espírito que Deus criou, homem e mulher, Deus criou no mesmo momento. Só que no capítulo 2, então Deus forma, Deus cria o barro. Deus cria o barro, Ele forma o barro. Você não é o barro é simplesmente a sua casa. E Deus pega o espírito que Ele criou, o homem, você, e coloca dentro do barro, através de um sopro, o zoe de Deus. E a Bíblia fala que então aquele homem se tornou uma alma vivente. E isso é que Deus chama de homem. O que é um homem? É um mistério. O homem é um espírito morando dentro de um corpo de barro. O que é um homem? É um espírito dentro de um corpo de barro. O barro não tem... Bom, tem um valor muito forte. Mas você não é o barro. Você é o espírito. Que como Deus é. E é esse ser chamado homem que Deus deu então a autoridade. Lembra que o homem é um mistério. O barro, tem barros diferentes. Tem alguns barros mais claros. Alguns barros mais escurinhos. Uns barros mais altos. Outros mais magrinhos, mais baixinhos. Outros mais fofinhos. E outros barros mais... precisam de mais nutrientes, né? Mas tudo é barro. No momento que você deixar o seu barro, volta ao pó. Eu já fui num país onde... morei 8 anos nesse país. Não pude entrar numa igreja porque o meu barro era muito escuro. Igreja. Me expulsaram de um shopping. Porque o meu barro era mais escurinho. Então, nada é simplesmente barro. Mas o verdadeiro você é muito mais importante do que o barro. Amém, irmão? Está entendendo até aqui? Isso é importante para a nossa batalha espiritual. E quando a gente tiver uma vida de oração e ser vitorioso constantemente. Isso é muito importante. Por isso, são alguns fundamentos que eu estou colocando, que a gente vai para algum lugar nessa noite. Então, é esse ser que Deus dá autoridade. E... lembra que o homem é um mistério, é um espírito morando dentro de um corpo. A esse ser, Deus dá legalidade sobre todas as coisas visíveis. Domina, enche a terra. Agora, preste atenção. Que todo outro ser que não tem esse elemento, outro espírito, outro ser espiritual, que não tem esse elemento barro, Deus não deu autoridade. Deus deu autoridade ao homem. O que é o homem? É um espírito dentro de um corpo, dentro do barro, certo? E todo outro ser espiritual, Deus não deu essa autoridade. Somente ao homem. Certo? Só que havia um ser que quando viu a autoridade que Deus deu sobre o homem, ele queria roubar essa autoridade do homem para ele mesmo. Mas ele não podia se achegar ao homem. Por quê? Porque tinha um elemento que ele não tinha. Então não tinha jurisdição, não tinha a autoridade necessária para se achegar ao homem. Lembra, irmãos, que eu falei que Deus deu autoridade somente ao homem. Todo outro ser espiritual, Deus não deu autoridade. Olha, incluindo o próprio Senhor. Deus não disse para o homem, enchamos a terra, ou enchemos a terra, multipliquemos.
Ele diz, enchei, multiplicai, dominai, sujeita. Deu total autoridade dessa dimensão ao homem. E o próprio Senhor se exclui dessa autoridade. E Deus, toda palavra que sai da boca dele, se torna lei. E o próprio Senhor se submete à lei dele. Ele não viola a sua lei. Isso é importante a gente entender. Deus não viola. A palavra fala assim que o Senhor, toda palavra que sai da boca dele não volta vazia. E ele não é homem para que me... A palavra que sai da boca de Deus se torna lei. E o próprio Senhor se submete à sua lei. Ele deu autoridade ao homem e Deus não quebraria a própria promessa ou a própria lei que ele estabeleceu. Deus não é fiel ao homem. Como muitos falam, Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel ao homem. Deus é fiel à palavra. Quando ele diz, filho, eu vou te abençoar, ele se submete à palavra e ele te abençoa. Porque ninguém de nós aqui se torna fiel a alguém infiel. Seu marido te traiu uma vez, você pode ser boazinha, perdoa ele. Te trai de novo, você perdoa ele. Mas todas as vezes se trair, chega um momento que você olha, não dá mais. Por que Deus iria ser fiel a um homem que sempre o trai o tempo todo? Por isso que Jesus veio e fez a aliança com Deus. Deus é fiel à palavra, amém? Amém, igreja? Não me deixem aqui sozinho. Aleluia. Só que no capítulo 3, então, algo acontece. Esse animal mais sagaz, na verdade, é um ser, que Apocalipse fala, antiga serpente. Ele viu essa autoridade sobre o homem, ele queria tomá-lo, mas ele não tinha um elemento que o qualificasse e o tornasse legítimo. Foi quando ele procura a serpente e faz um trato com a serpente. Alguns teólogos dizem que a serpente era um dos animais mais lindos do jardim. Eu não sei, não estava lá, mas dizem que era um dos animais mais belos. E uma coisa que a gente sabe é que a serpente não rastejava antes. Ela caminhava, certo? A gente só não sabe se tinha 2 pernas, 4 pernas, mas ela caminhava, não se rastejava. Segunda palavra, vocês vão ver logo logo. E o cão chega para a serpente e faz um trato com a serpente. Olha, deixa eu entrar no seu corpo, eu quero me achegar aos homens. E a serpente permite, faz esse trato por um momento. Então o diabo começa a usar temporariamente a carne, porque a serpente é carne, é barro, e o diabo é um espírito. Lembra? E ele então chega diante da mulher e diz, foi isso que Deus disse, que você não podem comer dos frutos do jardim. A mulher, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de tudo, exceto uma fruta. Mas por que você não podem comer? Porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Não, você não vai morrer. Você vê a mulher resistindo à tentação. Alguns homens falam assim que a gente está nessa bagunça por causa da mulher. Não. A mulher resistindo. Se você ler no capítulo 3, você vê pelo menos 11 versículos, a mulher resistindo o diabo. 11 versículos. E quando ela cede à tentação, a Bíblia fala que ela pegou o fruto e deu para o marido. Ele não falou nada. Simplesmente pegou e comeu. Não resistiu nada, não é? Então ele se achega, então vem esse processo da tentação e os dois caem. E depois vem a mão pesada do Senhor, Adão, onde tu estás? E ele disse, Senhor, eu ouvi a sua voz me procurando, eu tive medo e me escondi. Como que você teve medo? Você comeu do que eu te falei para você não comer? Aí começou a acusação, esse me disse para eu pegar e tudo mais. Mas agora eu quero que os irmãos abram comigo. Capítulo 3. Aqui foi a primeira palavra profética de Deus. Houve a queda, o pecado veio, a morte veio, a autoridade que o homem tinha, ele perde. Lembra que como Deus era, o homem também era. Lembra que foi o homem que deu nome a todos os animais. Se ele visse um animal com o pescoço comprido e falar, você é uma girafa, e ela se torna girafa para sempre. Viu um animal preto e branco, ou branco e preto, e falar, você é zebra, e torna-se zebra. Porque Deus, quando cria as coisas, não precisou de um serrote, um martelo. Ele, com a sua palavra, as coisas vieram à existência. O poder da vida e da morte, onde elas estão? Na nossa boca.
Então, cuidado com o que você fala. Essa enxaqueca que eu sinto, eu não aguento mais. Essa minha enxaqueca durante 2 anos vai permanecer, porque tudo que você fala permanece. Eu não sou bom com mulher, casei 2 vezes, todas me traem, levam a minha casa, meus bens, vai acontecer. Esses homens agora, eu estou grávida com o 2º filho, me abandonou de novo, eu não dou sorte com homens. Se você continua profetizando isso na sua vida, o poder da vida e da morte está onde? Na sua boca, na sua língua, no que você fala. Por isso essa mensagem é muito importante a gente prestar atenção aos detalhes. E então no capítulo 3, aí sai a primeira palavra profética de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acham que Deus estava distraído e que Deus não viu quando o inimigo veio para tentar os homens? Deus estava distraído? Me respondam, irmão. Sim ou não? Alguma coisa pega Deus de surpresa? Deus sabe todas as coisas. Isaías fala que nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que conhece o final das coisas desde o começo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, não existe nada encoberto ao Senhor. Salmo 139, se eu colocar a minha cama nos lugares mais altos, nas profundezas, lá também tu estás. Não existe lugar onde o amor, os olhos do Senhor não te alcançam. E o porquê então que o Senhor permitiu a queda? Deus viu o diabo tentando o homem, tentando a mulher. A bagunça ia entrar no mundo, pecado, morte. E Deus vendo e sabendo, por que Ele não impediu? Exatamente isso. Porque se Ele impedisse, Ele estaria violando a sua própria lei. Ele não poderia. Nós podemos até, com toda ousadia, dizer que a queda aconteceu por causa da fidelidade de Deus com a sua palavra. Porque Deus é Espírito, Ele não poderia. Mas, aqui está a primeira palavra profética de Deus no Gênesis no capítulo 3, versículo 15. Deus vem pesar a mão. 3,15, Gênesis. E Ele fala assim... Vou colocar as minhas próprias palavras. É como se Deus estivesse olhando para o capeta e falando assim, olha, eu vi o que você fez. Você sabia que eu não viria para interferir, porque eu não quebro a minha própria lei. Mas eu te faço uma promessa, ó capeta, que vai chegar um dia, que essa mesma mulher, que você enganou, para que o pecado viesse à humanidade, essa mesma mulher vai chegar um dia, que ela vai me dar o corpo, e eu virei de uma forma legal sobre a terra. A maneira legal de se entrar a esse mundo através do ventre da mulher. E porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está falando, está chegando um momento que essa mulher vai conceber alguém. E virá com tanta autoridade, que vai ter o poder de esmagar a sua cabeça. Ali está, meus irmãos, a promessa do Redentor, que iria restaurar toda a bagunça que foi feita lá no começo. Se você ler o Velho Testamento completo, nada mais é, meus irmãos, a partir desse momento, nada mais é o próprio Deus falando, filhos, eu estou vindo. Filhos, eu estou ouvindo. Mais tarde, Isaías, ele profetiza, eis que a virgem conceberá e nos dará um filho. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Lembra que a maldade veio que o próprio Espírito Santo não podia mais estar. Ele tinha que ir embora, porque o pecado e a maldade foi. Mas de tempo em tempo o Senhor vinha visitar os seus filhos e liberar uma promessa. Mais tarde Isaías, novamente, ele fala assim, eis que um filho se nos deu. Eis que um menino nos nasceu.
e o reinado está sobre os seus ombros. Preste atenção nesse versículo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não confunda o menino com o filho. Maria é mãe do menino, não do filho. Porque o filho é a mãe o filho é o pai da mãe do menino. Não quero bagunçar com a sua cabeça agora. Não confunda o filho com o menino. O filho nunca nasceu, mas o menino nasceu. Porque o filho é o senhor da mãe do menino. Aleluia! Gálatas no capítulo 4, versículo 4, então fala assim que: e passando a plenitude dos tempos, está aí? Gálatas 4, 4, passando a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. O mistério que estava escondido durante gerações, agora foi revelado a nós, está entre nós. João 1, ele fala assim: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mais adiante ele fala assim: nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito Pai. O mistério que estava escondido durante gerações, durante séculos, agora foi manifesto entre nós. Aleluia. Eu, quando ensino fé, meus irmãos, por favor, isso é o pastor Loi. Você aprendeu sobre fé com vários líderes, mas isso é a minha maneira de ensinar. Eu não ensino fé usando Hebreus no capítulo 11. Porque normalmente é o versículo mais famoso que a gente usa para explicar a fé. E nós estamos no culto fé. A sua presença aqui me diz algo. A sua presença aqui me diz: pastor, eu não quero caminhar por vista. Eu quero caminhar pela fé. Não importa as circunstâncias, não importa o que o sistema diz. Eu não quero me mover pelo que eu vejo fisicamente. Eu quero caminhar pela fé. Mas, falando sobre fé, eu não ensino fé usando Hebreus 11, não. Eu vou vos explicar o porquê. Você pode concordar comigo ou não, mas depois do Senhor começou a trabalhar em mim para caminhar em algumas dimensões, eu parei de usar o Hebreus 11 como meu modelo de fé. Por quê? Se o irmão puder me ajudar, Hebreus 11... ele fala assim que é o firme fundamento, né? Olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ok, tudo bem. Mas seja só um pouco paciente. Coloca aí o versículo 4 para mim. Bom, para eu não ler sozinho, que está um coral aqui. Vamos levantar a voz num só gogó e vamos fazer essa leitura aqui juntos, tá? 1, 2, 3... Ok. O sacrifício que Abel fez não foi aleatório. Foi pela fé. No entanto, que foi contado como um dos heróis da fé, certo? Porque em algum momento Adão explicou para os seus filhos: olha, meus filhos, nós pecamos, mas se de alguma maneira vocês quiserem se aproximar a Deus, precisa ser pela fé. É dessa maneira que Deus aceita que as nossas ofertas, permite que as nossas ofertas sejam feitas. E Abel acreditou nas palavras do Pai. E nós vemos aqui que pela fé ele ofereceu. Então foi pela fé, certo? No versículo 5. Mais uma vez, 1, 2, 3. Ok, vamos parar por aí, senão a gente vai ler demais. Mas Enoque foi arrebatado pela fé. Em algum momento ele creu em algo que o Senhor falou e ele caminhou naquilo que ele ouviu, certo? Foi pela fé. No versículo 7, meu irmão. Mais uma vez, 1, 2, 3. Ok, para salvar sua fé. Tudo foi pela fé. Amém, irmãos? Versículo 8. Verso 8.
Amém. Todo esse espaço desses heróis da fé, esses heróis foi movido pela fé, certo? Agora no versículo 11. Mais 11, ok, fala de Abraão de novo. Não, agora no versículo 13, eu quero que vocês prestem atenção num detalhe aqui. Versículo 13. Olha só, todos esses, falamos sobre Abraão, Noé, Abel, todos esses viveram morreram sem... Aí está o meu grande problema com Hebreus 11. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido. Você quer viver a sua vida, acreditar, eu acredito, e morrer sem receber o que você acredita? Você pode discordar comigo. Vamos continuar só a ler mais um pouquinho e depois nós vamos ter um mover de Deus aqui. Aleluia. Versículo 21, agora outro nível. Hebreus 11, 21. Vamos mais uma vez, irmãos? Amém, amém. Uns estão lendo. Versículo 22. Aqui fala sobre Jacó. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Tudo foi pela fé. Agora aqui nós vamos entrar num patriarca, pedra fundamental, né, dos judeus. Versículo 23. Aí está falando agora de um peso pesado. Pela fé, Moisés. Os irmãos estão vendo como ele está relatando quais são os heróis que viveram pela fé. Versículo 30. Em casa depois você medita. Versículo 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Versículo 32, que é muito importante aqui. Que diremos, que mais direi? Agora preste atenção que isso aqui é carga pesada. Que mais direi? Não tenho tempo para falar. Agora ele fala de todo mundo. Não tenho tempo para falar de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Quando fala dos profetas, está falando os profetas de peso. Elias, Eliseu, homens que oraram, fogo caiu do céu. Ele está falando de todos esses homens. Agora o versículo 30, esse é o 30. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam boca dos leões. Vamos continuar. Apagaram o poder do fogo, escaparam a fio e a espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela sua ressurreição tiveram de volta seus mortos. Olha só as coisas que aconteceram pela fé. Uns foram torturados e recusados a ser liberados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão. Agora apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Isso aqui é interessante. O mundo não era digno de ter pessoas como essa, que pela fé viveram entre nós. A Bíblia nos relata que o mundo não merecia ter pessoas como essas aqui que ele relata, né? O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e os montes, pelas cavernas e grutas. Versículo 38. É o que nós lemos. Agora, olha só o 39. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, olha só. No entanto,
nenhum deles recebeu a promessa. Você quer viver assim? O melhor de Deus ainda está por vir. 2001, o melhor de Deus. 2010, 2020, você vai continuar ganhando o melhor, mas quando? Olha o próximo versículo, fala sobre nós agora. Deus, aleluia, havia planejado algo melhor para quem? Como assim? Elias orou, caiu fogo. Deus, o Senhor tem algo melhor para mim do que o Elias tinha? Eu vejo crente falando assim, me dá unção de Moisés, abrir mar vermelho, me dá unção de Sansão. Deus está falando assim, para vocês, eu tenho algo. Vocês não estão famintos pelo que Deus tem para vocês, não. Se eu pregasse isso na África, nem as cadeiras estariam. Vocês são muito elegantes, são muito, não fazem barulho. Ou fazem? Dá um brado de vitória aí. Caramba, eu estava errado. Olha, quando você solta esse gogô, os capeta correm. Não, tira não ainda, meu irmão. Vamos receber o que Deus tem para nós nessa noite. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eles quem? Todo o testemunho daqueles patriarcas. O Senhor fala aqui, como Ele preparou algo para nós, os testemunhos deles fossem aperfeiçoados. Agora, não tira não, meu irmão. Mas deixa eu falar o que acontece. Isso aqui que aconteceu com esses homens se tornou para nós um testemunho. Eles são testemunha de, sim, viveram pela fé, certo? Viveram pela fé. Para nós é um testemunho. Mas no capítulo 12, ele fala assim, portanto, irmãos, nós, agora falando para nós, igreja, você e eu, que somos rodeados por uma tão grande, é isso aqui está mesmo? Só para eu não errar, é porque essa tradução é diferente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são os testemunhas? Os patriarcas que nós acabamos de ver. Eles são testemunhas que, se andamos pela fé, algo sobrenatural acontece. Eles são os testemunhas. Ele fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Esses namoros aí que não levam a lado nenhum. Hoje está namorando com José de São Paulo, amanhã está namorando com Fernando de Curitiba. São os ficantes. Dá um chute no bumbum dele. Aproxima-se de Deus, alinha-se com Deus, porque tem algo melhor vindo. Nós não estamos aqui somente para ter um moverzinho. Nós estamos aqui para mudar gerações. Vocês viram que nós lemos aqui, mudar, a terra não era digna. E ele fala que para nós é algo maior. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança para a corrida que nos é proposta. Próximo versículo, ele fala assim, olha, tendo os olhos fitos, sem distrações, Netflix, Instagram, o tempo todo, não, os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador. A fé que aqueles homens operavam começou em Jesus. Ele é o autor. O que você está dizendo? Que aquela fé que aqueles testemunhas nos provam e nos dão testemunho começou em Jesus, o autor e consumador. Ele começa e termina. O meu problema de Hebreus 11 é que é uma fé que você vai esperar e você não sabe se virá, quando virá. Mas Jesus está dizendo, eu começo e eu termino. O autor e consumador da nossa fé. Não queira ter fé de
Moisés para abrir mar vermelho. Porque ele fala que você tem algo superior a Moisés. Não quer andar na mesma fé de Enoque, que foi trasladado. Você já está sentado nas regiões celestiais mesmo. Não queira ter a fé de Eliseu para nós. Falei no culto passado que no Novo Testamento não existe promessa. Não existe. Eu desafio, se você achar alguma promessa no Novo Testamento, me fale. Eu te dou um chocolate para cada promessa que você achar. Não, você não vai achar. Sério. Se você achar, manda um WhatsApp. Próximo culto você me vendo, ei, achei aqui 10. Eu vou te dar 10 chocolates. Sério. Você não acha a promessa nova, porque tudo se cumpriu. Paulo fala assim, tudo é vosso. Vós, porém, sois a nação santa. Você não vai encontrar nada. Tudo é vosso. Aqueles que estão em nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez. Você não vai encontrar nenhuma promessa. Por isso é que se nós quisermos caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, esses detalhes fazem a diferença. Porque se você orar, você está com enxaqueca, você orou o mês passado e não curou, você pensa que Deus talvez tenha algo para te ensinar. Minha irmã, Deus não vai te ensinar nada com doença. Não vem dele, não é o caráter dele. Deus não te ensina com sofrimento. Em casa, por favor, leia Isaías 54, todo ele, você vai entender o porquê, que nada está sobre ti, que nada de mal vem de Deus para te ensinar. E as pessoas religiosas, porque não conhecem a herança que lhes pertence, e andam em assunções, e tentam colocar Deus numa caixa. Não, ele está me ensinando alguma coisa, porque... agora estou andando em novos níveis de autoridade. Agora já passei os demônios, agora os principados. Quando a gente começar a entender quem nós somos em Deus, capeta vai te ver de longe e vai correr. Sério, vai correr, irmãos, vai correr. Ele só nos aflige porque sabe que nós ainda não entendemos a nossa identidade em Deus. E quando coisas como essas começam a acontecer, o ensinamento, e conhecereis a verdade, fortalezas que me prendem de enxergar realmente quem eu sou, começam a cair, você começa a caminhar numa nova autoridade. E nós, Lagoinha, nós vamos voar, nós vamos alcançar 10% dessa cidade. Precisamos entender essas coisas. Aleluia. Romanos 4, 17 a 22 fala sobre a história de como Deus prometeu a Abraão um filho. A Bíblia fala que Abraão, mesmo avançado de idade, ele creu, Ok, ainda bem. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Abraão é o único patriarca que ele operou com a fé do Novo Testamento. Isso outro dia nós vamos falar. E Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Esse é o nível de fé que Abraão começou a operar. Próximo versículo, meu irmão. Próximo verso, 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ele creu, ele operou na fé do Novo Testamento, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Próximo. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Reconheceu, a evidência era clara, não tem jeito. Não tem mais jeito, acabou. Mas ele creu contra a esperança, contra as evidências. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara já estava sem vigor. Próximo. Mesmo assim,
não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Lembra que outros moveram-se pela fé, mas não receberam a promessa? Abraão operou num nível diferente. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. O outro versículo, só para a gente terminar. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse nível de fé que nós precisamos andar. As evidências são claras. Pastor Loé, eu estou uma causa na justiça durante anos. Eu já não creio que vai ter solução. Olha para o que a palavra está nos ensinando hoje. Ele creu contra as evidências. Ele creu contra as evidências. Nossa, alcançar Brasília, 10% de Brasília. Como assim? As evidências não vão determinar o tamanho da nossa fé? Como é que eu trago em manifestação as promessas de Deus? O pastor Lloyd está falando que eu não quero somente viver o melhor de Deus está por vindo, mas como aquilo que me foi prometido se torna real na minha vida? Eu vou te dar 2 versículos e nós vamos orar nessa noite. O primeiro, essa é uma chave muito importante. Está em 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Como está escrito? Crê, por isso... Esse é o problema de muita gente. Não basta crer no seu coração. Se você crer, declare. Declare. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes a gente ora por cura, alguma coisa. E às vezes, eu gosto de estabelecer conexão com a pessoa. Mas quando você olha na pessoa, dúvida, não vai acontecer. Ou às vezes você ora por alguém que está enfermo, a enfermidade vai embora naquele momento. Quando o inimigo vem te dar, como é que fala? Contra-atacar novamente. Aí você chega em casa toda jubilosa, você dorme dia seguinte, acorda com um sintomazinho. Eu não fui curada não. Declara, eu creio, essa é a chave. Não basta simplesmente crer no coração. Eu creio e eu vou declarar, eu sou próspero. Eu sou vitorioso. Você pode estar sentindo dor. Você tem que declarar o que você crê. Porque se você não crê nessa palavra, eu não sei mais o que você vai crer. Porque não é magia ou o que a gente vem fazendo nos cultos. A palavra, Salmo fala assim que o Senhor enviou a palavra e a palavra os curou. Eu preciso declarar a palavra. Eu creio, Senhor. Meu filho vai sair das drogas. Eu creio, minha mulher e eu estamos lutando para ter filhos. Esse ano nós vamos ter gêmeos. Seja mais ousado ainda. Então, essa é uma das chaves. Crê, por isso falei. Declare, declare, declare. O último versículo que eu quero ler, Romanos 10, 10. Porque com o coração, Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Quando você crê, ok, você é justo. Mas com a boca se confessa para a salvação. Salvação aqui nós podemos interpretação como está feito. Eu estou salvo da enfermidade. Eu estou salvo da opressão. Eu estou salvo dos ataques. Você crê e com a boca, porque a confissão estabelece a sua crença. A confissão, você declara e ela se estabelece. Então, tendo dito isso, meus irmãos, quais são as evidências que o inimigo tenta colocar no seu caminho? Que ao longo dos anos você ama o Senhor, você teme ao Senhor, mas há certas coisas na vida que você vê, não, talvez, não sei se vai acontecer. Anteontem mesmo estávamos aconselhando uma vizinha nossa. Pastor, a gente está orando, mas eu não creio que minha filha sairá dessa situação, não. Porque às vezes você passa por uma situação durante anos e você se acomoda. Eu não consigo vencer o cigarro, não. Pastor, mas quando eu passo ali nas Açuas, a Norte, e naqueles bares, eu vejo uma Heineken gelada. De um lado, eu vejo o Espírito falando, filho, sai daí. Do outro lado, a Heineken me chama. Pastor, só dois, geladinho, né?
Com o coração você crê, mas com a boca você estabelece que você crê. Então, nessa noite, eu não sei qual é o seu desafio. Pode se colocar em pé aí no lugar que você está. Você recebeu uma chave aqui. Em Cristo, todas as coisas se completaram. Não existe promessa, tudo é real. E Ele nos deu o nome dEle. E a Bíblia nos fala assim, que tudo que pedirdes em meu nome será feito. Será feito. O nome do Senhor Jesus está sobre nós como o selo. Todas as coisas se submeteram a Ele. E Ele nos deu de graça o nome dEle. E é essa vitória que nós temos. Aleluia. Feche os seus olhos. Oh. Rebacandalama sou. Tibecabababaialababa. Rebrandalama yalabababa. Candalama sekebebebekaya. Librandalama cantelebaya. Ribrandalama cantalababababa. Rebebebebebe coyolobo chantalaba cantalababababa. Recabababa manalaba e não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O meu justo caminhará pela fé. As circunstâncias podem estar feias. Seu marido pode dizer para você, olha, eu não aguento mais, tem que ser o divórcio. Deus te trouxe nesse lugar para dizer, minha filha, eu vou mudar essas circunstâncias. As obras de macumbarias não param sobre sua empresa, sobre sua casa, sobre os negócios. Mas eu quero te dizer que maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Do que aquele que está no mundo. Nós somos por cabeça e não por cauda. Quero despertar em ti as verdades do Senhor, para você sair daqui cheio do Espírito de Deus. A fé que move montanha, a fé que move montanha. Essa enxaqueca vai deixar seu corpo hoje. Essa dor na coluna vai deixar seu corpo hoje. Não, seu dinheiro não foi feito para gastar com médico. Cirurgia atrás de cirurgia, cirurgia atrás de cirurgia. Eu repreendo agora essa enfermidade. Seu dinheiro não foi feito para isso. Ei! Aqui está o exército do Senhor, que vai se mover não por vista, mas vai se mover pela fé. Vai se mover pela fé. Sim, está difícil, mas agora nós vamos ativar a nossa fé. Meu justo viverá pela fé. Não, meu justo não sobreviverá. O meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Viverá pela fé. Tempos novos estão vindo sobre ti. Neste momento, sua mãe que está acamada, o Espírito Santo está a visitá-la. Seu pai que está prostrado na cadeira de roda, o Espírito de vida está vindo sobre ele. Neste lugar paira a vida de Deus. A vida de Deus. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Livre de toda opressão. Livre de toda opressão. Satanás, eu te dou uma ordem. Sobre esse povo não vale praga. Sobre esse povo não vale encantamento. Sobre esse povo não vale praga. Sobre esse povo não vale encantamento. Eu te dou uma ordem agora, pela autoridade que é no nome de Jesus. Toda área que você tem um controle, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus sobre suas finanças. Sangue de Jesus sobre sua saúde. Sangue de Jesus sobre os seus negócios. Sangue de Jesus sobre os seus filhos. Sangue de Jesus sobre o seu matrimônio. Sangue de Jesus sobre o seu ministério. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livre, sereis livre, sereis livre. Declaro sobre sua vida um ambiente de liberdade para caminhar no sobrenatural. Aquilo que você deixou de acreditar, Deus está trazendo novamente. Não é por força, não é por força. Talvez você já tentou com suas próprias forças. Trouxe advogados, trouxe policiais, abriu BO. Mas Deus fala para você, minha filha, meu filho, não é pela força. Eu estou te revestindo de poder. Eu estou te revestindo de poder. O poder que esse mundo não tem. O poder que criou todas as coisas está sobre ti. Sobre vocês tem uma unção maior do que de Elias. Sobre você tem uma unção maior do que Moisés. É o Espírito do Deus vivo. É o Espírito de Deus vivo sobre ti. É o Espírito de Deus vivo sobre ti. Cadeias se quebram agora. Vícios se rompem agora. Você não vai voltar nas drogas. Você não vai voltar no sexo, imoralidade. Você não vai voltar a beber cachaça e cair pelas ruas. Você não vai voltar a trair sua mulher. Você não vai voltar a trair seu esposo. Você vai se consagrar, porque o Senhor está formando em você um exército. Um exército. E nós iremos marchar. Tempos novos estão vindo sobre ti. Pai, em nome do Senhor Jesus. Levanta as suas mãos bem alto. Se porventura tem alguma área na sua vida em que o inimigo tem acesso, vamos fazer uma declaração nesse momento. Quero que você diga bem alto assim comigo: Satanás, ele vai ter que ouvir, ainda que esteja no mais profundo do submundo. Diga bem alto: Satanás, sobre minha vida não vale praga, não vale encantamento. O Espírito do Deus soberano está sobre mim, e eu sou livre, eu sou livre.